Antes de elevarmos nossas vozes em oração, vamos refletir sobre as promessas de Deus. Como começa o seu dia perfeito? O que você precisa para começar bem o seu dia? Café, música, um pouco de tempo para si mesmo, ou você anseia por um tempo com o Senhor? Eu amo começar o meu dia em silêncio com Deus, mas entendo que algumas pessoas preferem fazer isso à noite ou em outro momento do dia. Seja qual for o horário ideal para você, é fundamental separar um tempo para Deus, porque quando você passa tempo com Ele, isso permite que Ele fale ao seu coração e fortaleça a sua alma. Passar tempo com Ele reajusta nossa atitude, enche nosso coração de esperança e nos fortalece. Ao entrar na presença de Deus, entre com um coração expectante. Espere que Deus fale ao seu coração. Espere que Ele preencha aqueles lugares esgotados nas profundezas da sua alma. Há tanta coisa que enfrentamos diariamente, por isso é essencial esperar que Ele fale uma palavra aos nossos corações. Uma palavra que nos fortaleça, que nos renove, que seja uma luz guia nas tempestades que estamos enfrentando agora. Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Deus quer falar com você. Então espere que Ele fale ao seu coração todas as vezes que você entrar na presença dEle. Deus está esperando que você venha até Ele. Faça isso com alegria e expectativa. Espere que Deus fale ao seu coração, porque Ele ama você e quer se relacionar com você. Muitas vezes não esperamos Deus falar depois de apresentarmos nossos pedidos. Infelizmente, não observamos Deus agir em nossas vidas. E assim, acabamos perdendo o que Deus está fazendo. Mas o nosso Deus está vivo e ativo. Ele quer cercar você com seu amor e sua graça. Ele quer lhe dar a palavra que fará a montanha que bloqueia o seu caminho ser lançada ao mar. A palavra que iluminará a escuridão em que você está. A palavra que fará o inimigo fugir aterrorizado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando você separa um tempo para Ele, o Espírito Santo abrirá seus olhos e ouvidos espirituais para receber a mensagem de Deus para você a cada dia. De forma fiel, Deus cuidará das suas necessidades. Ele encherá seus reservatórios espirituais para que você enfrente com coragem tudo o que surgir em qualquer dia. Deus quer salvar você da morte, do medo e do desespero. E é por isso que você precisa estar expectante para que Deus fale ao seu coração. Quando Jesus foi crucificado na cruz, todas as esperanças e sonhos dos discípulos foram destruídos. Jesus deveria ser o Salvador do mundo, mas os fariseus e escribas o mataram. O que eles fariam agora com suas vidas? Todo o treinamento parecia ter sido em vão. Eles estavam angustiados, com medo, desanimados, sem esperança e sendo perseguidos. Precisavam viver escondidos. Mas após 3 dias, alguns desses discípulos caminhavam e o nosso Senhor e Salvador ressuscitado caminhou com eles, mas eles não o reconheceram. Seus olhos estavam fechados para a verdade. Antes disso, algumas mulheres lhes disseram que tinham visto Jesus, mas eles não acreditaram. Eles continuaram conversando com Jesus, sem saber quem ele realmente era. Ao chegarem à aldeia, o convidaram para ficar com eles, pois já era tarde. E enquanto comiam, quando Jesus partiu o pão, seus olhos finalmente se abriram, e eles o reconheceram. E ouça o que eles disseram depois que ele desapareceu diante deles.
Não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Lucas 24:32. Espere que Deus fale ao seu coração e fortaleça sua alma hoje. Não saia da presença dele sem ter recebido uma palavra, sem ser fortalecido. Você precisa da força dele para vencer os desafios que está enfrentando. Você precisa da força dele quando sua alma está cansada e sobrecarregada. No dia em que clamei, tu me respondeste, fortaleceste a minha alma. Salmos 138:3. Que frase poderosa! Ó Senhor, por favor, fortaleça a nossa alma. No dia em que você clama, o Senhor responde. Ele responde no primeiro dia, no segundo, no 50º dia, no 80º dia, quantos dias forem necessários. Quando você se sentir cansado, esgotado e frustrado, olhe para o Senhor em busca de força, sabendo que somente Ele satisfaz a sua alma. Não há ninguém neste mundo que satisfaça como o nosso Deus. Tudo o que você precisa é de uma palavra do Senhor. Uma única palavra falada ao seu coração pode acalmar a tempestade mais feroz. Quando a filha de Jairo estava à beira da morte, ele foi procurar Jesus. Ele sabia que Jesus era o único que poderia curá-la. Enquanto iam a caminho, alguns mensageiros chegaram com más notícias. Sua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Marcos 5:35. Jairo recebeu a pior notícia possível e não havia nada que pudesse fazer. Ele era incapaz de mudar aquela situação. Mas Jesus não era limitado como ele. Para Jesus, a morte não era o fim. Mesmo assim, Jesus disse: "Não temas, crê somente." Marcos 5:36. Por que ainda incomodar o mestre? Marcos 5:35. Jairo recebeu a pior notícia possível e não havia nada que pudesse fazer. Ele era incapaz de mudar aquela situação. Mas Jesus não era limitado como ele. Para Jesus, a morte não era o fim. Mesmo assim, Jesus disse: "Não temas, crê somente." Marcos 5:36. Essa palavra foi tudo o que Jairo precisou, porque Jesus ressuscitou sua filha. Mesmo quando tudo e todos ao seu redor dizem que não há esperança, que seria melhor desistir, permita que Deus fale ao seu coração uma palavra de vida. Permita que Ele fale a sua situação sem esperança e veja tudo mudar. Permita que Ele fortaleça a sua alma enquanto você passa tempo com Ele. Agora, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado por se unir a mim nesta oração poderosa hoje. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários, como sinal de fé e concordância. Vamos nos encorajar uns aos outros nesta jornada de graça. E não se esqueça de se inscrever para mais orações, encorajamento e mensagens edificantes. Juntos, continuaremos crescendo mais fortes na fé e mais próximos de Deus. Fique na paz e que a paz de Deus esteja sempre com você.